Olá, bem-vindo ao podcast Horizonte Espírita. O podcast para quem pensa fora da caixa, num bate-papo que vai desde Kardec até a atualidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui comigo, o Horizonte Rodrigo Faria. Saudações a todos. Saudações. Também o outro Horizonte, Eric Pacheco. Oi, então vamos a mais um podcast. Perfeito. E a nossa Horizonte Lídia Amorim. Oi, pessoal. Muito alegre de estar aqui, ainda mais que hoje temos entrevista. Sim, eu, a Mini Horizonte, Kátia Pelli, vou dando o nosso boa noite para os nossos convidados mais do que especiais, né? Eu vou começar aqui chamando a Jacira Jacinto da Silva. Oi, Jacira, boa noite. Oi, Kátia. Oi, Rodrigo. Oi, Eric. Oi, Lídia. Boa noite a vocês, aos ouvintes. É uma alegria imensa para nós estar aqui com vocês nesta noite. A alegria, com certeza, é nossa, mas é sempre muito bom poder trocar grandes conhecimentos e experiências. E também conosco, outro convidado mais do que especial, Mauro de Mesquita Espínola. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado também, Rodrigo, Eric, Lídia, pelo convite. É uma satisfação. Eu vou começar dizendo quem são esses dois muito brevemente, porque, na verdade, quem vai contar pra gente quem eles são eles mesmos, né? Como de costume aqui no nosso podcast, a própria pessoa se apresenta. Mas, como introdução, eu vou dizer, a Jacira e o Mauro fazem parte da CEPA Internacional, que é uma associação espírita internacional. A Jacira está presidente, né, Jacira? Isso mesmo, Kátia. Em 2016, num congresso que aconteceu em Rosário, na Argentina, eu fui eleita presidenta da CEPA. Foi nessa ocasião também que nós mudamos o estatuto e mudamos, inclusive, a denominação. Até então, essa organização se chamava CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana. Nesse congresso, nós mudamos para Associação Espírita Internacional. No correr da nossa conversa, posso explicar melhor por que fizemos essa mudança. Opa, com certeza a gente vai querer saber, sim. E também o Mauro, ele é diretor administrativo da CEPA, né, Mauro? Exato, Kátia. E a nossa atividade na CEPA abarca países tanto da América quanto da Europa, atualmente. Por isso, a gente está muito assim, ativo no sentido de divulgar o espiritismo em todo o mundo. Então vamos lá. A curiosidade é grande, nós queremos nos enfronhar mais a respeito da CEPA, da Associação Espírita Internacional, ou Associação Espírita Internacional, ou International Spirit Association. Não é assim que está lá no site? Jacira, conta um pouco para a gente sobre você. Bom, pessoal, eu estava conversando aqui previamente com o Eric, estava dizendo a ele que eu sou espírita de nascimento. Quando nasci, meus pais já eram espírita, então desde que me entendo por gente, eu vou ao centro espírita. Claro que teve grandes mudanças na minha trajetória espírita, né? Quando eu era criança, eu ia ao catecismo espírita. Depois participei do movimento juvenil, participava da mocidade, fiz curso de dirigente de mocidade espírita, e sempre no movimento espírita, sempre estudando, fazendo palestras em centro espírita, ajudando a organizar o centro. E teve uma época, já na idade adulta, que eu convivia com um intelectual da minha cidade. Eu morava numa cidade do interior, muito perto da divisa de São Paulo com o Mato Grosso, na região de São José do Rio Preto. E esse meu amigo era muito estudioso e conhecia o movimento espírita numa amplitude maior. Até então, o meu conhecimento era mais local, eu estudava pelas obras de Kardec, no nosso meio ali. Esse meu amigo já viajava muito, conhecia muito mais, e me apresentou um jornal chamado Espiritismo e Unificação. Eu comecei a ler esse jornal e me encantei com as ideias
mais abertas, mais libertárias, isso na década de 80. A minha trajetória é um pouquinho diferente da do Mauro, porque eu vivia no interior, ele em São Paulo. Mas, basicamente, as histórias coincidem em algum ponto, porque ainda na idade já adulta, mas ainda jovens, nós tivemos contato com um movimento de ideias mais aberto, que criticava o religiosismo que havia no movimento espírita, uma visão antropomorfizada de Deus e práticas que não eram compatíveis com a filosofia espírita proposta por Allan Kardec. Então, nós começamos a participar desse movimento, eu inicialmente através do Simpósio Brasileiro Espírita que acontecia na cidade de Santos, começou acontecendo lá, e depois conheci a CEPA, esse movimento de ideias internacional que toma o espiritismo mais pelo seu caráter científico e filosófico e não como uma religião. Nós nos adaptamos, tanto eu como o Mauro, ele vai falar rapidamente da história dele, e fomos ficando, participando do movimento, nos encantamos pela possibilidade de discutir espiritismo abertamente, sem peias, sem travas, sem punições, sem cabresto, digamos assim. Todos os assuntos que nós queremos, nós discutimos livremente à luz da filosofia espírita. Mas talvez o que mais tenha nos encantado, a maneira horizontal como essa organização funciona. Então, nós ficamos. Poderemos falar um pouco mais, vou passar a palavra para o Mauro, rapidamente falar da história dele também. Bem, no meu caso, Kátia, Rodrigo, Litsa e Eric, eu sou também espírita desde criança, minha família é espírita. O meu pai, seu Geraldo, é vivo, tem 94 anos, e até muito pouco tempo participava ativamente das atividades do centro. Então, eu tive essa satisfação de conhecer o espiritismo muito jovem. E ainda jovem, participei do movimento de mocidades na cidade de São Paulo, fui presidente de uma confraternização chamada Comecap, e fui dirigente de mocidades aqui na cidade de São Paulo. Mais ou menos no começo dos anos 80, tive a oportunidade de ganhar um livro de um amigo chamado Ciro Piondi, chamado Espiritismo Dialético, de Manuel Porteiro, argentino. Aquele livro teve um papel importante para mim, como já tinha tido alguns anos antes, muita importância, o jornal já citado pela Jacira, Espiritismo e Unificação, que é editado na cidade de Santos. Essas novas oportunidades, novos amigos, me fizeram perceber que existiam oportunidades muito grandiosas para o espiritismo que até um certo momento eu não enxergava. Uma oportunidade que abre para o livre pensamento. Eu acredito que isso foi muito importante para a minha participação no espiritismo, tanto que em 87, 88, nós criamos o CPDOC, que é um centro de pesquisa que existe até hoje, tem muitos amigos que talvez vocês conheçam, que participam lá também, como é o caso do Ademar Fioro dos Reis, é o caso do Wilson Garcia e vários outros amigos. Eugênio Lara. E hoje posso dizer que o meu principal desejo é a difusão do espiritismo livre. É a gente descobrir e redescobrir o espiritismo a cada momento como uma trilha de produção de pensamento. E não como um pensamento fechado, estruturado, hierarquizado, que impede as pessoas de refletirem e pensar. É isso. Sensacional. Muito obrigada pela introdução que vocês deram para a gente a respeito das pessoas que vocês são. Agora, nós vamos querer saber das pessoas que atuam no movimento espírita no sentido de conhecer um pouquinho mais da CEPA, né, pessoal? Vamos pela ordem, né, cronológica. Sou historiador, eu gosto das coisas organizadinhas, né? Então, a gente começou com o prefácio e a introdução. Então, vamos agora para o capítulo 1. A CEPA, ela é
Vou dar também um pouco de minha pequena história pessoal. Eu ouvi falar da CEPA pela primeira vez em listas de discussão espíritas nos anos 90, na gloriosa e falecida Summer Matrix, depois Espiritismo Net, mudou de nome algumas vezes, mas era um fórum que eu tinha 19 anos. Foi o que me apresentou a variedade do movimento espírita, coisa que então eu não conhecia, porque eu frequentava apenas uma única casa, que depois eu descobri ainda era heterodoxa, né? Era a Sociedade Espírita Ramatiz, aqui no Rio de Janeiro. E foi nessa lista que eu vi pela primeira vez alguém falar em espiritismo laico. E falar na CEPA, que então ainda tinha um antigo nome, né? Confederação Espírita Pan-Americana. E, claro, isso era falado no meio de polêmicas de lista. Então, se o pessoal acha... se hoje o Facebook, essas redes já se pegam fogo, a lista também pegava, à sua maneira, né? Era por e-mail, as pessoas conseguiam pensar um pouco mais antes de escrever. Daí, eu fiquei sempre muito curioso, e eu lembro que naquela época, eu não lembro de nenhum membro que fosse um representante da CEPA para falar o ponto de vista da própria CEPA, né? A lista era dividida lá entre ortodoxos, febianos, aquelas grandes divisões. Então, hoje eu estou matando uma curiosidade de 20 e poucos anos. Mas vamos por partes, né? Como diria nosso amigo Jack. Eu gostaria de pedir a vocês que falassem, vocês falaram, né, de que entraram em contato com uma visão diferente do espiritismo, né, mais libertária, um ponto de vista que chamou a atenção justamente por não ser tão o discurso usual. Então, partindo dessa premissa, o que é exatamente a CEPA? Como é que ela surgiu? Ela é uma outra FEB, como algumas pessoas pensam? Para que ela serve? O que ela é? Né? Então, começando pelo início, qual a proposta da CEPA? Como é que ela só apareceu? Muito rapidamente, Rodrigo, na Federação Espírita Argentina, por volta de 1930, antes de 1940, 38, 39, surgiu a ideia de se criar uma confederação espírita pan-americana. Como o próprio nome diz, seria uma instituição que agregaria federações espíritas na América. Esse movimento de ideias cresceu um pouco, mas depois teve as grandes guerras, inclusive a Segunda Grande Guerra, que teve um impacto muito grande, e apesar de algumas iniciativas, não foi possível, eles só conseguiram fundar a CEPA em 1946. Então, a CEPA foi fundada em 1946 por um grupo de espíritas argentinos. Nesse grupo de espíritas havia brasileiros, colombianos, pessoal dos Estados Unidos, Porto Rico. Inicialmente, a ideia surgiu na Federação Espírita da Argentina. Daí eles criaram, então, com esses países da América, um movimento de ideias. Em 1946, teve o primeiro congresso da CEPA, e onde ela foi institucionalizada como Confederação Espírita Pan-Americana. Nesse momento, o Brasil participava normalmente, mas teve, se não me engano, foi em um congresso, acho que no terceiro congresso que aconteceu em Cuba, porque o primeiro foi na Argentina, o segundo foi no Brasil e o terceiro foi em Cuba. Eu acho que nesse terceiro congresso da CEPA, o pessoal resolveu abolir a ideia de que o espiritismo seria uma religião. Adotaram a posição de que o espiritismo não era uma religião. E isso fez com que os espíritas brasileiros se afastassem da CEPA. A CEPA contou com a presença do Divaldo Franco e vários outros brasileiros, inclusive teve uma das conferências, dos congressos, acho que foi o 6º congresso, se eu não estiver enganada, que novamente se realizou na Argentina, que teve a presença do Brasil novamente, mas não como participante da organização, apenas como pessoas participando do evento. A verdade é que o movimento espírita brasileiro, capitaneado pela FEB, se apartou definitivamente do movimento da CEPA quando a CEPA adotou
a posição de que o espiritismo não é religião. Passou a adotar esse propósito de livre pensar, de que o espiritismo seria uma filosofia com abrangência que alcançasse a todas as pessoas, independentemente de suas religiões, como, aliás, propôs Kardec. Então, já havia um movimento religioso institucionalizado no Brasil e capitaneado pela FEB, que não conseguiu dialogar com essas ideias da CEPA. Teve um vai e vem, acho que foi nesse 6º congresso que houve um esforço muito grande de unificação do movimento espírita pan-americano novamente, até estiveram brasileiros lá, mas não foi possível fazer com que houvesse uma estrada só, para que caminhassem juntos. Os congressos seguiram acontecendo, os países da América, em regra, participando desses eventos da CEPA, mas, com o passar do tempo, o movimento religioso espírita dominou o pensamento espírita no mundo. Os livros do Chico Xavier, os livros expressos pela FEB, foram exportados para o mundo inteiro, então o espiritismo, que foi conhecido no mundo com mais intensidade, foi o espiritismo que nós conhecemos no movimento tradicional espírita brasileiro. No entanto, a CEPA continua existindo, seus congressos, as conferências, as pessoas se aproximando da CEPA, independentemente de suas religiões ou até sem religião. Por volta dos anos 90, assumiu a presidência da CEPA um psicólogo espírita chamado John Aispurua, que é muito conhecido no Brasil, porque a partir do momento que ele assumiu a presidência da CEPA, ele começou a visitar muito o Brasil, a conhecer as instituições com as quais ele já dialogava por carta, na época, e difundir o pensamento da CEPA no Brasil. Então, começou novamente a crescer essa adesão no Brasil à CEPA, a partir desse movimento do John Aispurua, que viajou pelo Brasil, visitou muitos amigos que ele conhecia apenas por correspondência, e aí, então, foi nesse momento que nós nos aproximamos da CEPA. Não sei se estamos... Quer falar um pouco, não? Só comentar que, a partir daí, a CEPA começou a se constituir cada vez mais, Rodrigo, como um movimento de ideias. A CEPA não tem, há muitos anos já, um caráter federativo, como tem a FEB, por exemplo, como tem a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Realmente, os grupos espíritas, centros espíritas, podem aderir à CEPA. E pessoas, isso o Estatuto atual da CEPA também admite, pessoas também podem aderir, apoiar a CEPA, serem delegados da CEPA, serem associados da CEPA e contribuir com o trabalho da CEPA. Até mesmo instituições que não têm uma estrutura formal também podem participar da CEPA. Então, o que é a CEPA hoje? A CEPA é um movimento de ideias internacional que visa unir pensadores que propugnam, desenvolvem o espiritismo livre, por vezes chamado de espiritismo laico. Espiritismo laico no sentido de não estar subordinado à estrutura religiosa, embora não seja antirreligioso. Existe uma grande diferença entre ser arreligioso, ou seja, não seguir a estrutura religiosa, e ser antirreligioso, que não é o caso da CEPA. Dentro dos congressos, dos textos que se divulgam na CEPA, existe muito do pensamento religioso também, contanto que ele esteja disposto a dialogar com o pensamento livre não religioso. Então, essa é, digamos, a face da CEPA, atualmente. Essa fala de vocês me faz questionar qual é a visão de religião que vocês têm, né? Porque quando a gente fala em religião, a gente pode pensar em várias instâncias, né? A gente pode pensar em práticas de rituais, a gente pode pensar em estruturas hierárquicas
que comandam uma comunidade religiosa. Então, essa estrutura pode ser do tipo uma estrutura mais tradicional, como a estrutura da Igreja Católica, ou uma estrutura mais federativa, como é a espírita tradicional. Mas também tem, por exemplo, um aspecto da religião que é o aspecto de ideias filosóficas, né? Então, quase todas as religiões, por exemplo, são... Aliás, todas as religiões são espiritualistas, acreditam numa realidade para além da matéria. E quase todas as religiões acreditam em alguma divindade. Não sei se vocês puderem... Eu achei bem interessante quando vocês falam que que a cepa tem uma proposta de um espiritismo arreligioso, mas que isso não significa ser antirreligioso. De que religião vocês estão falando? O que é religião para vocês? Eu começo falando e em seguida eu passo para o Mauro. Para nós, Leitza, religião está ligado a uma organização hierarquizada, a prática de rituais. Religião, como o próprio Kardec disse, quando ele queria diferenciar o espiritismo da religião, ele falava que não tinha sócio, não tinha rituais, não tinha sacramentos, etc. Mas, principalmente, a religião ela se configura por um sistema hierarquizado de poder. É claro que todas as organizações, toda filosofia, todo movimento de ideias, filosófico, religioso, qual seja, tem a sua organização política. Agora, a forma como essa organização se apresenta é que define se é um movimento hierarquizado, ou vertical, ou um movimento de ideias horizontal. Os princípios que norteiam o espiritismo que nós estudamos são os mesmos, evidentemente, porque nós estudamos o espiritismo. Nós não estamos estudando outra filosofia, nós estamos estudando a filosofia espírita, tentando praticar, tentando conhecer melhor, tentando colocar nas nossas vidas. E o Jonas Puro, que citei agora há pouco, nessas passagens que ele fez pelo Brasil, ele falava muito a respeito disso, que era lamentável essa separação, essa desunião que o movimento religioso espírita brasileiro nos impôs, nos alijando dos encontros, não permitindo que nós participássemos dos encontros espíritas, porque nós poderíamos valorizar aquilo que nos une e não o que nos diferencia, porque tudo o mais nos une. O que nos diferencia é a visão de espiritismo como religião ou como uma filosofia que pode servir, inclusive, às religiões. Eu vou deixar o Mauro falar um pouquinho e a gente vai ter mais oportunidades. Então, Lívia, na verdade, tem muitos amigos que conversam com a gente e que nos ensinam, com os quais aprendemos também, e que são defensores da visão religiosa do espiritismo. Mas aí numa visão que a gente poderia chamar de Herculano Pires, a religião no sentido da expressão do espírito, da busca da fé como, digamos, um dos instrumentos do ser humano para o seu progresso, e assim por diante. O que é absolutamente do jogo é absolutamente válido. O que nós buscamos esclarecer, no entanto, é que não podemos apenas usar a palavra religião sem dar todas essas explicações. Isso traz uma grande dificuldade para o próprio espiritismo. Então, repare, o que é a religião hoje? E, inclusive, esse problema foi estudado por Kardec também num belíssimo discurso que ele fez em 1868, que aparece na Revista Espírita, em que ele comenta que, em determinado ponto de vista, o espiritismo seria uma religião, no sentido da união das pessoas, no sentido de um laço entre as pessoas, e ele termina o texto dizendo: no entanto, por que preferimos não chamar de religião? Disse Kardec. Isso é uma coisa que poucos que defendem esse único parágrafo em que Kardec admite que o espiritismo possa ser uma religião, mas não citam o parágrafo seguinte.
Ele diz, por que preferimos não chamar de religião? Porque não se pode, para a mesma palavra, dar dois significados diferentes. Então, qual que é a nossa reflexão sobre religião? É do jogo, a questão da fé está presente no Espiritismo, mas nós preferimos não abordar o Espiritismo sob as amarras religiosas, porque junto com a religião vem não só a questão da hierarquia dos rituais, que a Jacira já citou, mas um conjunto de ideias que dominaram o pensamento espírita brasileiro, principalmente através da literatura de Chico Xavier. Exemplo desses pensamentos estritamente religiosos e não baseados na razão. A ideia de que o Espiritismo tudo explica. Inclusive, essa frase é utilizada pelos dirigentes, oradores espíritas. A razão nos diz que o Espiritismo, como qualquer filosofia, qualquer pensamento, não explica tudo. Essa mesma ideia, por exemplo, que permite que uma comunicação mediúnica se difunda dizendo que a pandemia é uma punição para um conjunto de espíritos e que vai permitir uma limpeza da Terra, por exemplo. Isso fere totalmente a razão e, de maneira alguma, poderia ser divulgado como uma ideia espírita. Também faz parte do pensamento religioso espírita cristão a ideia de que a reencarnação está voltada para estabelecer para nós provas e expiações pré-programadas e impostas. Isso também fere a razão, isso também não é o pensamento original de Kardec, e foi apenas uma adaptação, vamos chamar assim, que os espíritas brasileiros e religiosos fizeram para adaptar o espiritismo ao pensamento cristão. Então, só para tentar resumir a ideia, não só a ideia original que a palavra religião traz para qualquer pessoa que saiba o que é uma religião, mas também aí um conjunto de ideias que permeiam o espiritismo religioso e que nós precisamos rediscutir, reavaliar, porque não estão na base do pensamento espírita. Então é essa questão que a gente propõe, Lídia, na discussão da religião. Se me permite mais uma palavrinha, Lídia, o Mauro entrou aqui em alguns detalhes, mas eu queria passar a vocês a ideia de que o pensamento genuinamente espírita não se compactua com a ideia fundamentalista religiosa. Não há coerência. O que nós vemos no sumo, digamos assim, da filosofia espírita é uma proposta autoritária, que a gente possa conviver, porque a diversidade ensina. Que predomina no pensamento religioso é a ideia da verdade absoluta, e é isso que dificulta o diálogo. A dialética não se concreta justamente por conta dessa dificuldade imposta pelo pensamento fundamentalista religioso. Só para te dar um único exemplo, para ficarmos em um único exemplo, lá na década de 80, quando eu tive contato com esse jornal Espiritismo e Unificação, eu fiquei, eu lia extasiada, embebecida, eu queria mais, toda vez que eu recebia o exemplar do jornal, e passei a ler os livros escritos pelo psicólogo espírita chamado Jaci Regis. Para mim, que vinha do movimento religioso, que nasci num lar religiosíssimo, meu pai era fanático, religioso espírita fanático. Quando eu tive contato com as obras do Jaci Regis, eu renasci, foi um divisor de águas na minha vida. Eu digo para todo mundo, existe a Jacira antes do Jaci e a outra depois dele, com todas as consequências que aquilo trouxe para a minha vida, inclusive pessoais, que eu saí de um buraco, fui fazer uma faculdade de Direito, me tornei juíza de Direito, eu me transcendo. Então, o que isso nos lembra? Né? Não precisamos pensar muito para a gente saber a que isso nos remete. Tendo em vista essas considerações de vocês sobre... Vocês fazem uma espécie de... Vocês fazem uma polaridade entre o que seria um espiritismo fundamentalista e o que seria um espiritismo livre ou espiritismo laico, que seria a proposta da CEPA. A minha pergunta
Como vocês enxergam o papel de Kardec no espiritismo? Quem é o Kardec para a cepa? Como que o espiritismo laico se relaciona com as obras de Kardec e como que essa relação seria diferente de uma leitura fundamentalista do espiritismo? E aí vocês podem também, agora ou depois, mas o Rodrigo já tinha desejado perguntar, como é que vocês veem a questão da produção mediúnica dos médiuns brasileiros, né? Chico Xavier e todos que vieram depois, como é que vocês se relacionam com essas obras? Não sei, é uma pergunta meio grande, né? Se vocês quiserem, vocês podem responder só do Kardec, depois a gente fala dos médiuns brasileiros. Eu vou tentar resumir aqui sobre Kardec, o Mauro pode emendar e falar um pouco também das obras mediúnicas. Uma vez, um dirigente de um centro espírita, sabendo que eu estava me aproximando da cepa, disse assim para mim: Jacira, o espiritismo não é uma religião, ele é a religião. É uma doutrina divina revelada pelos espíritos como o Consolador prometido por Jesus. Não há na Terra quem possa atualizar o espiritismo, porque ele é uma obra divina. Então, eu fiz essa introdução para dizer que Kardec, para nós, é a bússola. Nós estudamos pelo espiritismo forjado nos livros de Allan Kardec, genuinamente kardecista. Agora, nós precisamos interpretar a filosofia espírita que se extrai desse conjunto de obras deixadas por Allan Kardec, da pessoa do homem Allan Kardec, que antes já tinha uma trajetória maravilhosa como pedagogo, e que conheceu os fenômenos, quis estudar, quis entender, quis interpretar, e a partir daí fundou uma filosofia. Ele não é um mero codificador dos espíritos. A filosofia espírita foi construída por Allan Kardec a partir do contato que ele teve com os espíritos. É assim que nós vemos o papel do Kardec, de um investigador iluminado, um homem inteligentíssimo, que soube explorar de forma científica um fenômeno com o qual ele se deparou, mas que era um homem do seu tempo. Nós temos que estudar tudo o que tem nas obras do Allan Kardec, contextualizando aquela obra. Nós não podemos hoje admitir que, para o espiritismo, o padrão de beleza é o branco, porque isso está escrito em uma obra de Kardec, ou que os planetas giram em forma circular em torno do Sol, porque isso está escrito numa obra de Kardec. O Kardec construiu a filosofia espírita com o conhecimento do seu tempo. Ele era um sujeito intelectual, conhecedor da ciência, tanto que, na segunda edição do Livro dos Espíritos, ele adaptou a edição, modificou completamente. Por quê? Porque ele estava antenado com o seu tempo, com a ciência, inclusive. Complementando, Litsa, talvez a palavra mais adequada para entendermos o papel de Kardec é de que ele é a referência essencial para o espiritismo. Como Freud é para a psicanálise, como Marx é para as ciências sociais, e como alguns cientistas são para a física, para a química, e assim por diante. Os estudiosos de um determinado segmento do pensamento têm as suas referências e, quando desenvolvem os seus pensamentos, não precisam necessariamente obedecer todas as contribuições desses primeiros pensadores, mas têm nesses primeiros pensadores a sua referência conceitual e metodológica. Então, é o caso de Kardec para o espiritismo. Qual é a referência de Kardec? Primeiro, do ponto de vista conceitual, ele estabeleceu os principais temas fundamentais do espiritismo e estabeleceu entre esses temas
uma relação de racionalidade, que foi muito bem estudada por Gustave Guélé, que analisou o espiritismo. Ele não era espírita, o Gustave Guélé, mas analisou o espiritismo e concluiu: é uma doutrina racional. Então, Kardec estabeleceu um conjunto de conceitos, estabeleceu uma relação racional entre esses conceitos e estabeleceu uma base metodológica que aparece principalmente no livro dos Médiuns. Esta base conceitual e base metodológica são as principais referências do espiritismo. Então, quando você vê os estudos, os textos, as palestras de companheiros da CEPA que estudam o espiritismo, para todos eles, Kardec é a referência fundamental. Agora, realmente, em muitos pontos, há que se buscar uma análise crítica da contribuição kardeciana. Porque, como a Jacira contou, ela tem que ser contextualizada como qualquer obra humana que é realizada. Agora, emendando para a sua segunda questão, que é a questão da obra mediúnica, o que a gente avalia é que a obra mediúnica, principalmente realizada no Brasil, ela é bastante permeada pelo pensamento religioso não livre. O pensamento religioso que eu, sinceramente, coloco como não kardecista. Exemplo, várias das colocações que citei agora há pouco, que permeiam o pensamento religioso, podem ser encontradas nos próprios livros mediúnicos. Se a gente pegar, por exemplo, a obra O Consolador, de Emmanuel, que é uma obra bastante difundida, considerada até um complemento da obra kardeciana por muitos brasileiros, a gente vê que ali existem muitas das ideias que permeiam o pensamento religioso. Aquela ideia de que a nossa reencarnação está toda programada, de que o espiritismo tudo explica, de que as provas e expiações são punições por faltas do passado, que não fazem parte do arcabouço kardeciano, embora em alguns momentos Kardec tenha também aberto espaço para esse tipo de pensamento, mas não é a base do pensamento kardeciano, isso quem lê toda a obra de Kardec percebe, mas que tomaram conta do pensamento religioso. Então, a nossa visão da obra mediúnica é bastante crítica, da mesma forma que temos livros que claramente são uma grande contribuição a entender melhor a mediunidade, como, por exemplo, o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Nós temos do próprio André Luiz, de Emmanuel, de outros pensadores, de outros espíritos, muitos livros que apenas fazem cristalizar o pensamento religioso. Então, tem que ser olhados com interesse de aprendizagem, mas com um espírito bastante crítico. Essa é a nossa visão, Litsa, da obra mediúnica. Adorei. Vou deixar os outros colegas fazerem perguntas, mas estou adorando a entrevista. Acho que o entrevistador não podia falar essas coisas, lógico, né? Que pode, lógico mas que tudo bem, pode. Né? É sensacional. Linda, meu, a sua forma de perguntar está sendo muito carinhosa. Isso. Vamos ao Eric. Tá com você, Eric. Eu só queria perguntar para o público que quer conhecer o pensamento da CEPA, queria perguntar como vocês encaram, né, a questão do aspecto cristão. A CEPA vê no espiritismo um aspecto cristão, como se relaciona com isso? Vocês já explicaram a questão do aspecto religioso, né? Mas como a CEPA vê o aspecto cristão Eric, da moral cristã? Eu vou deixar o Mauro responder essa pergunta, porque ele tem uma história interessante sobre esse assunto. Vai lá, Mauro. A história que a Jacira gosta que eu conte é o seguinte: quando eu era estudante de engenharia, eu estudei no ITA, e tive um colega. Lá no ITA a gente tem muito convívio com os colegas, a gente mora junto, né, lá em São José dos Campos. E tive um colega muito católico fervoroso, dedicado, e, por sinal, depois que se formou, trabalhou 1 ano e meio como engenheiro e depois se tornou realmente um padre, e hoje, já há muitos anos, é bispo da Igreja Católica. Foi secretário da CNBB. Ele foi secretário-geral da CNBB, enfim, se dedicou à vida eclesiástica.
E um grande amigo, também um grande filósofo e pensador, o meu amigo Lara. Bom, o que aconteceu nessa conversa que me chocou na época, porque na época eu não tinha a mínima ideia de que havia uma outra visão do espiritismo. Nessa conversa ele me disse, Spínola, que era o nome que ele me chamava, Spínola, eu considero que o espiritismo não é cristão, disse ele. E eu disse, mas como que você pode afirmar uma coisa dessas? Ele disse, é muito simples, o cristianismo está fundado na ressurreição de Cristo. Cristo ressurgiu para salvar a humanidade. O espiritismo não acredita na ressurreição e, portanto, o espiritismo não é cristão. E foi uma das primeiras pessoas, ainda estudantes, que me falou que o espiritismo não era cristão. Bom, depois descobrimos pessoas no próprio âmbito do espiritismo que tinham essa visão. E hoje, Eric, embora de maneira alguma proponha para você isso como uma verdade, como algo que eu pretenda sair com uma bandeira dizendo esta é a verdade final, etc., a minha visão pessoal e de vários amigos que participam da CEPA é de que o espiritismo não é cristão. Embora o próprio Kardec tenha tido bastante relação com o cristianismo desde a sua formação e também afirmou que o espírita cristão é aquele que cumpre todos os desígnios de uma pessoa de bem, além de ser espírita de coração. Então, apesar dessa visão kardeciana, que buscava, até com o Evangelho segundo o Espiritismo, dar uma resposta espírita para o cristianismo, dizer, olha, o espiritismo não vem contra o cristianismo. Embora também no Brasil a gente tenha esse domínio da visão cristã espírita, eu proponho que a gente faça uma abordagem não cristã do espiritismo. E explico por quê. Primeiro, porque o espiritismo tem um potencial de universalidade que o cristianismo não tem. Esse é o primeiro motivo, o motivo essencial. O espiritismo é uma filosofia e uma ciência que trata da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos e da evolução do espírito. Isso não precisa estar nas amarras da visão cristã e nem mesmo da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é uma mensagem maravilhosa e também universal. Ela se transformou depois nesse mastodonte que nós conhecemos, que são as religiões cristãs. Se apenas buscarmos a mensagem de Jesus, temos uma grande contribuição para o espiritismo. Mas nem a ela precisamos nos amarrar, porque o espiritismo tem um potencial da universalidade, o potencial de dialogar com todas as áreas do pensamento, todas as áreas da ciência, da filosofia e da religião. E, principalmente por isso, eu proponho uma abordagem, como muitos amigos, não cristã do espiritismo. E, além disso, a necessidade, aí não é nem uma questão de apenas uma opção, a necessidade mesmo do espiritismo, de se desvincular de símbolos, de rituais, de ritos que se fazem, inclusive, dentro dos centros espíritas e que são trazidos das religiões cristãs. Então, é essa a relação que a gente propõe com o cristianismo. O espiritismo uma abordagem não cristã do espiritismo e uma abertura do espiritismo para o cristianismo, para o hinduísmo, para o judaísmo, para todos os pensamentos, como, aliás, propôs Kardec no seu livro O que é o Espiritismo, em que ele dizia que dentro das reuniões espíritas poderia ter religiosos de todos os matizes. Essa é a visão que a gente propõe, Eric. Em síntese, seria uma contribuição, né, ao cristianismo, e não a contribuição, como propôs lá aquele dirigente do centro espírita ao qual me referi. E o próprio espiritismo é uma contribuição também. Exatamente. Enfim, um diálogo aberto, e não uma coisa fechada, verdade final e assim por diante. Bom, gente, eu me senti totalmente contemplada no quesito
não ser cristão. Os meus colegas aqui já me conhecem, Mauro e Jacira, e até acho que sabem da minha história com relação a não ser cristã. O pedaço que eu andei passando num programa ao vivo que eu apresento numa rádio, porque sem querer eu soltei que não era cristã e fui quase queimada como Joana d'Arc ao vivo e em cores dentro do programa. É interessante porque é incrível, é incrível. A gente acaba sofrendo preconceitos desnecessários, onde só faz haver partições e não convergências, né? Muito triste isso, mas eu me senti totalmente contemplada com a sua explicação, foi bárbara com relação principalmente à explicação da onde e do porquê que surgiu o termo cristão. Ô, Rodrigo, é com você. Assim, eu tô gostando muito das respostas de vocês, realmente tem muita coisa que eu também penso, mas assim, o nosso podcast ele é ouvido, na verdade, por pessoas que se consideram geralmente espíritas de todas as correntes, e a corrente majoritária, como vocês bem sabem, não é aquela que a CEPA representa. Então é normal que as pessoas, ao serem apresentadas pela primeira vez, esse tipo de conceituação talvez estranhem, né? Eu sei, até por feedback de amigos e conhecidos de vez em quando, que a gente recebe por causa dos episódios que a gente apresenta, a gente fala de polêmicas e coisas do gênero, então por isso eu vou me permitir bancar um pouco o William Bonner, não com aquela classe toda, né? Eu não participo de terno e gravata do podcast, infelizmente, e não tenho o salário dele, mas enfim, de questionar um pouco para ficar mais claro para o pessoal que está nos ouvindo. Então, assim, eu notei que vocês falaram logo no começo da questão do pensamento religioso não livre, como amarras dogmáticas, né? Ligado aquela questão de rituais, essa coisa toda. É um tema recorrente aqui nos nossos papos, porque eu dou algumas eletivas sobre religião lá na faculdade onde eu trabalho, e assim, eu sempre achei essa visão da religião como algo necessariamente amarrado, e quando leio isso em Kardec, uma coisa muito amarrada àquele contexto, né? As pessoas pensam muito na religião como a igreja católica, toda hierarquizada e tal. Então eu queria... mas acho que vocês acabaram antecipando, né? O que seria o pensamento religioso livre seria esse mais universal, menos amarrado. Mas aí eu pergunto a vocês. Vocês falaram do potencial de universalidade que o espiritismo tem, né? E realmente o Kardec fala nisso o tempo todo, e é uma coisa muito importante, né? Ele diz isso de que um judeu, um muçulmano, qualquer um poderia, independentemente de crença, fazer parte do grupo espírita nessa visão de uma ciência, uma religião, um novo campo de conhecimento que estava sendo explorado. Mas aí, pergunto eu, né? O Eric antecipou um pouco isso, vocês também já falaram, mas que tipo de ciência ou filosofia racional tem entre seus pilares bibliográficos um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, em que, para além da questão de pegar os princípios cristãos, né, de pegar aquela parte que o Kardec dizia que ninguém discute, que é a parte moral, na verdade não é bem isso que ele faz no livro, né? Ali a gente encontra um pouco de diálogo com profecias, ali a gente encontra mensagens dos espíritos que são selecionados muitas vezes são de um teor profundamente emotivo. Não por acaso, eu arrisco, eu não vi nenhuma pesquisa sobre isso, mas assim, informalmente, eu arrisco dizer que é o único livro de Kardec que os espíritas brasileiros definitivamente leem. Eles pulam a introdução, mas o resto geralmente é lido, né? A FEB até incentiva isso lá no culto do Evangelho no Lar, essas coisas. Acho que é o livro favorito de boa parte dos espíritas brasileiros, entre os de Kardec, sem dúvida, é esse, né? E justamente porque ele não fala apenas, não é um livro de teses tão somente, né? Ele é um livro que apela muito a sentimento, a consolação, fé, a todo esse arcabouço do imaginário cristão que já pré-existe. Então, a minha visão, o que eu pediria que vocês tentassem elaborar é o seguinte: se a proposta... claro que o Kardec fala de ciência, fala de filosofia, mas ele depois comete, digamos assim, um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, que meio que deu o tom, né, do espiritismo brasileiro em grande parte. Por mais que o pessoal goste de Emmanuel e outros autores, são autores que muitas vezes, não por acaso, alguns dos livros mais populares de Emmanuel e outros espíritos são comentários em cima ou dos evangelhos ou de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo em alguma medida. Como é que fica essa proposta, então, de um espiritismo menos cristão, mais acessível a outras crenças, quando, na verdade, já lá na raiz,
essa parte do cristianismo é pisada e repisada não apenas pelo próprio Kardec, mas pelos próprios espíritos. Né? E a segunda coisa que eu queria perguntar, né, vou aproveitar ali para fazer uma segunda pergunta, é o seguinte: a CEPA, ela se vê como herdeira dos espíritas científicos lá do Torteroli e companhia do século XIX? Tem algum diálogo com essa herança? Bom, Rodrigo, eu quero agradecer imensamente a sua pergunta sobre o Evangelho. Uma pergunta muitíssimo oportuna e importante. Uma coisa, Rodrigo, é o que se tornou o movimento espírita brasileiro, né? Outra coisa é a filosofia espírita na sua essência. Vamos começar lendo um livro escrito por Allan Kardec que se chama O que é o Espiritismo? Então, se eu quero saber o que uma coisa é, acho que a melhor forma de conhecer é perguntar ao seu autor. E o autor da filosofia espírita escreve um livro chamado O que é o Espiritismo, que os espíritas não leem. Bom, então, já temos aí um divisor de águas, porque se o movimento espírita brasileiro não lê o livro O que é o Espiritismo, é uma opção, nós temos que respeitar. Você deve ter acompanhado, é muito jovem, talvez não tenha acompanhado, mas você deve ter tomado conhecimento de uma pesquisa, Datafolha, de já uns 10 anos ou mais, que revelou a seguinte realidade brasileira. 68% dos católicos, dos espíritas, batizavam os filhos e casavam na igreja, e 48% dos católicos acreditavam em reencarnação. Essa pesquisa trouxe os catoespíritas e os espiritólicos. A verdade é que nós somos um país forjado nas religiões africana e católica. Então, nós temos esse sincretismo religioso no Brasil que não corresponde à filosofia espírita. E se você prestar atenção lá no livro O que é o Espiritismo, o Kardec sugere o que é que deve ser estudado da sua obra. E ele diz, primeiro, leia o que é o Espiritismo. Depois, o livro dos Espíritos. Depois, o livro dos Médiuns. E depois, as outras obras. Essa foi a valoração feita por Allan Kardec. Então, se eu estou estudando Espiritismo, se eu gosto do Espiritismo genuinamente kardecista, eu vou me pautar por Kardec, não por aquilo que fizeram com a obra dele. Um outro aspecto dessa sua pergunta, Rodrigo, que eu gostaria muito de ressaltar é o seguinte. O meu pai, como eu disse, era um espírita fanático. E com o passar do tempo, estudando, porque meu pai, apesar de ser autodidata, semi-analfabeto, autodidata, ele estudava muito, estudou muito mais que muitos bacanas da nossa sociedade. Um dia ele disse para mim o seguinte, Jacira, quando fizer palestras em centro espírita, por favor, fale de espiritismo. Eleja temas da filosofia espírita, porque quem quiser ouvir o evangelho tem trocentas igrejas evangélicas para visitar. Se a pessoa vai ao centro espírita, ela está procurando espiritismo e não simplesmente evangelho, porque evangelho ela encontra em qualquer igreja evangélica. Então, isso não significa desprezar o evangelho. Isso significa dar a cada coisa o seu valor adequado, na hora adequada. Nós estamos dentro do centro espírita, nós temos que priorizar a visão espírita. E aí eu vou pedir ao Mauro que fale um pouquinho do evangelho a partir da introdução do evangelho segundo o espiritismo. Comentando agora sobre o evangelho propriamente dito, Rodrigo, qual é a avaliação que eu faço, outros estudiosos fazem do trabalho de Kardec e da produção que ele fez do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para começar, o Evangelho é um estudo do Novo Testamento
com uma visão espírita. Então, ele parece ser uma resposta de Kardec às acusações, que inclusive ele colocou algumas de padres na Revista Espírita, e que estavam exatamente criticando o espiritismo, dizendo que o espiritismo quebrava alguns alicerces do cristianismo, e assim por diante. Então, o Evangelho é uma boa resposta para isso, dizendo, olha, o espiritismo não fere em nada os conceitos de Jesus, e ele, pelo contrário, ele apenas vem reforçar vários ensinamentos de Jesus. Agora, a importância que cada uma das pessoas dá a cada obra de Kardec é uma coisa que as pessoas, evidentemente, têm que ter liberdade de ter. Agora, o que a gente observa? Quando a gente valoriza demais esse lado evangélico, e era isso que a Jacira estava reforçando, a gente está buscando apenas fazer com que o espiritismo seja um apêndice do evangelho. Aliás, esse discurso existe, né? A verdadeira mensagem é a de Jesus. A verdadeira proposta é a do cristianismo. E o espiritismo é, digamos, apenas um caminho, um alicerce para isso. O que propomos? Propomos o seguinte: o espiritismo tem a sua identidade própria, estabelecida no Livro dos Espíritos, no que é o Espiritismo e no Livro dos Médiuns. Quando começamos a analisar o Espiritismo, ou pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e você não citou, mas foi citado também o livro O Céu e o Inferno, que claramente tem uma visão mais voltada para uma resposta espírita para a visão cristã, nós possivelmente não estamos tentando entender qual é o objetivo do próprio Espiritismo. A minha visão do livro O Evangelho segundo o Espiritismo é uma visão crítica. Eu considero que Kardec poderia ter desenvolvido mais os outros alicerces do Espiritismo e se dedicado menos a uma resposta, vamos chamar assim, àquele segmento que apenas queriam contestar o Espiritismo. Muitas vezes a gente vê que as pessoas precisam mais de uma religião do que do espiritismo. E elas têm que ter esse direito. Então, se a pessoa, por exemplo, fica satisfeita de pegar o evangelho, e principalmente se for aquele evangelho com cara de Bíblia, com zíper e tudo, e colocar embaixo do braço, isso é um desejo que a pessoa tem, é uma busca que a pessoa tem. Muitas pessoas que vão ao centro espírita procuram muito mais uma religião, um consolo, do que o conhecimento espírita. Elas têm que ter esse direito. Mas essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é a principal representante do pensamento espírita, que está expresso em O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, a nossa visão é uma visão crítica do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quando a gente vai ler o Evangelho, tendo já essa base, como propôs a Jacira, a gente enxerga uma coisa fabulosa no Evangelho. É uma visão da mensagem de Jesus sob o ponto de vista espírita. E a mensagem de Jesus é maravilhosa. Não é a única, mas é maravilhosa. Então é a nossa visão, essa aí, viu, Rodrigo? A gente tem estudado muito, Rodrigo, e tem alguns colegas que são verdadeiros estudiosos da história do espiritismo. E não só a história, como muitos querem colocar, uma história da revelação, da verdade espírita e tudo mais. Não. A história da construção do pensamento espírita. E entre os vários pensadores, tem vários que trabalharam muito a questão da construção metodológica do espiritismo, que passa tanto pela questão de compreender qual é o objeto de pesquisa, o objeto de estudo do espiritismo, entre eles estudiosos da imortalidade e da reencarnação, como também o método de pensamento espírita, que foi estudado por Guillet, foi estudado por outros pensadores também. Então, Torteroli, que você citou, nos ajuda também a compreender tanto o espiritismo do ponto de vista metodológico científico, como o espiritismo do ponto de vista metodológico filosófico, de construção do pensamento. Então, vários estudiosos, colegas nossos, buscam estudar isso e construir como, a partir de Kardec, que colocou as suas bases, elas se desenvolveram
com esses pensadores. Até mesmo no Brasil nós temos contribuições importantes da construção do pensamento espírita, como é o caso do trabalho de José Herculano Pires. Quando o Herculano propõe a interexistência, ele busca dar uma contribuição para o pensamento filosófico espírita. Da mesma maneira, outros pensadores desenvolveram muito os aspectos metodológicos científicos do espiritismo, como foi o próprio Hernani Guimarães Andrade aqui no Brasil. Então, sim, nos interessa muito e tem sido considerados nos nossos estudos esses pensadores. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Olha, eu tô me preparando aqui para fazer colocar um pouco mais de William Bonner aqui na minha fala. Patrícia Poeta, por favor. Bonner não, chega, né? Já tem muita testosterona nisso, por favor. Patrícia Poeta é bom. Bom, tem várias coisas na fala de vocês que me chamaram a atenção. Uma delas, que é antes um comentário do que uma pergunta, é que ler é interpretar, né? A obra de Kardec, ela se presta a interpretações diversas. Na verdade, qualquer obra, né? E fiquei até pensando comigo, isso é uma coisa que eu já discuto com a Dora Encontre, e escrevi recentemente um artigo sobre isso, sobre a polifonia que tem nas obras de Kardec, né? Eu fiz um artigo sobre como era representada a questão dos direitos das mulheres na obra de Kardec. E você tem espíritos que fazem falas que a gente consideraria mais progressistas, até mais progressistas que os escritos de autoria do próprio Kardec, e espíritos que fazem falas mais conservadoras. Então, é realmente complexo quando a pessoa pega essa obra com tantas vozes aparecendo, inevitavelmente ela vai ter que fazer uma leitura selecionando aquilo que ela acha que é o central e aquilo que é periférico. Isso era um primeiro comentário que me surgiu assim a partir do que vocês falaram. Mas assim, a parte que eu queria mesmo perguntar para vocês é o seguinte: às vezes a gente já tratou desse tema aqui, o Eric de vez em quando traz esse assunto, que é sobre a relação entre as palavras e as coisas, entre os conceitos e os significados. Então vocês estão falando sobre o conceito de religião, né? O Mauro falou, a gente prefere não usar esse conceito porque ele está historicamente carregado como algo que significa hierarquia, dogma, superstição. E eu concordo com vocês que hierarquia, dogma e superstição fazem parte dos movimentos religiosos hoje. Mas a religião não é só isso. A religião, como vocês bem deram o exemplo do Herculano, as religiões têm a ver com fé. As religiões têm a ver com uma aposta na existência de uma vida após a morte, na existência de um mundo além da matéria, porque a ciência não provou por A mais B que existe esse mundo, né? E as religiões também têm a ver com compromisso ético e comunitário. Então, fico me perguntando o que é melhor que a gente faça? Que a gente abandone o conceito ou que a gente reivindique o conceito? Que a gente diga para as pessoas, olha, religião não é só isso. Ou não precisa ser isso que vocês pensam que pode ser outra coisa. Isso não vale só para o conceito de religião, vale também para o conceito de cristianismo. A gente vê na atualidade muitos pastores protestantes progressistas, como o pastor Henrique Vieira, ou padres católicos herdeiros da tradição da teologia da libertação, como o Júlio Lancelotti, que eles estão mandando uma mensagem para as pessoas dizendo, olha, religião não precisa ser essa coisa conservadora que vocês pensam que é. Aliás, cristianismo não precisa ser essa coisa conservadora. Então, eu também acho complexo a gente, e digamos assim, discutível
a gente empurrar o cristianismo para as mãos dos cristãos conservadores e dizer que cristão é só quem acredita na ressurreição de Cristo, sendo que, historicamente, houve cristãos que não acreditavam nisso, só que eles foram dizimados, né? Então, no fundo, a minha pergunta era... Aí fiquei pensando se vocês aceitariam, se vocês usariam a ideia de que o espiritismo pode ser uma forma de espiritualidade. Essa é uma ideia defendida pela Dora Encontre, né? O espiritismo não é uma religião institucionalizada, mas ele é uma forma de espiritualidade. Vocês concordam com essa ideia? Vocês... Enfim... Obrigada, Lídia. Obrigada pela pergunta. Eu começo falando, como nas outras vezes, e passo em seguida para o Mauro. Antes de tudo, Lídia, talvez haja aí uma dificuldade realmente da religião. Acho que não dá para atrelar, muito pelo contrário. Infelizmente, a religião está repleta de posturas antiéticas. Nós poderíamos enumerar aí uma infinidade de representantes religiosos que abusam da sexualidade, abusam da questão econômica, abusam da fé das pessoas para praticar as piores atitudes. Então, em primeiro lugar, ver de Jesus. Qual era a religião de Jesus? Jesus tinha uma religião? Jesus expulsou os mercadores do templo, Jesus foi assassinado porque ele afrontava a ordem instituída, e não porque ele aderiu à religião daquela época, daquele lugar, e foi um carneirinho lá, submisso à autoridade eclesiástica. Então, acho que é perfeitamente compatível ter fé na gente, fé nos outros, fé no homem, fé em Deus, fé na possibilidade de contar com a ajuda dos nossos amigos encarnados e desencarnados, mas principalmente fé no homem, no ser humano. Isso não depende de religião. Até porque a maioria das vezes que a gente pensa em fé, a gente está num conceito, digamos, totalmente dissociado da fé raciocinada. É a fé num santo que vai ajudar meu filho a entrar no vestibular, é a fé que vai ajudar a pessoa a largar de ser alcoolista. Enfim, são movimentos pautados pela religião que não ajudam. Nós estamos propondo com Kardec uma fé lastreada na razão. Eu penso, Lídia, que não é necessário ter uma religião para ter fé, para desejar o bem da nossa comunidade, para ser ético, para vivenciar as lições kardecistas que falam da verdadeira caridade. Veja a ideia desvirtuada de caridade que permeia o movimento espírita religioso no Brasil, né? Se você vai estudar a filosofia espírita, você tem por caridade a promoção do ser humano, uma ajuda que faça alguma diferença na vida da pessoa. Não é essa caridade que precisa ter mais pobre para eu poder dar alguma coisa para ele, para eu ganhar bônus horas no céu, né? Depois do desencarne. E acho que nós não dependemos de nenhuma religião para nos pautar pelos exemplos de Jesus, de Gandhi, de Luther King, de uma infinidade de expoentes que passaram pela Terra e deixaram excelentes exemplos éticos para nós vivermos. Só complementando, Lídia, na verdade são opções, né? Na verdade o que a gente propõe é a liberdade para as pessoas abordarem as questões da maneira como considerarem melhor. Realmente existe um apego muito grande à religião e ao cristianismo. Então, o que a gente propõe? Para nós, foi uma descoberta, principalmente depois que teve uma eleição na USE,
em que teve uma disputa, a gente montou uma chapa para maior liberdade, para que pessoas religiosas e não religiosas pudessem participar da USE, e evidentemente perdemos por 63-13, foi um massacre, né? Foi um 7-1, porque ganhou a tese religiosa de que a USE deveria se manter como uma entidade religiosa. Desde aquele momento, o que aconteceu comigo, com várias pessoas que até fomos convidados a sair da USE? Eu tenho essa carta guardada com muita tristeza até hoje. É uma espécie de libertação. Libertação assim: eu não tenho nenhuma obrigação, nenhuma necessidade pessoal de convencer ninguém, de convencer outra pessoa que esteja apegada à religião, de que ela deve tratar a religião de forma diferente, que religião não pode ter ritual, que a religião não pode ter isso, não pode ter aquilo, enfim, que nós temos uma religião diferente. Que ela gosta, né? Coisas que Porque são exatamente essas coisas que fazem os apegos das pessoas. Elas estão ligadas a isso. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade. Então, por exemplo, um grande amigo que morreu alguns anos atrás, chamado Amílcar Del Chiaro, claramente defendia a tese da religião espírita. E o Amílcar, que inclusive fez o prefácio do meu livro sobre o centro espírita, em que eu propunho uma estrutura de um centro diferente, um centro com outra visão, o Amílcar defendia ideias que eu assinava embaixo, sobre como deveria ser o espiritismo, como deveria ser o centro espírita. Ele considerava que era uma religião pelos mesmos motivos de Herculano, mesmo motivo de outros pensadores, como Humberto Mariotti, e assim por diante. São pessoas com que eu aprendo, que têm um pensamento muito avançado e que contribuem, sem dúvida, para o pensamento espírita. A nossa visão de desvínculo do espiritismo ao cristianismo é porque as bases do espiritismo não estão no cristianismo. O espiritismo não está limitado ao cristianismo, ao seu conjunto de estruturas, e nem mesmo poderia estar mais vinculado ao pensamento de Jesus. Teve muita base de Jesus no espiritismo, mas nem mesmo ao pensamento de Jesus ele está limitado. Então, essa é a opção epistemológica, filosófica que a gente tem adotado, mas de maneira alguma tentando convencer uma outra pessoa de que ela não deve considerar o espiritismo uma religião, ou de que ela não deve ser religiosa, ou coisa do tipo. Apenas buscando um diálogo, tanto com esses segmentos do próprio movimento espírita, como com outros segmentos que buscam desenvolver o pensamento do ser humano, desenvolver a filosofia, desenvolver melhores ideias para a sociedade. Nessa abertura para outros segmentos, a gente descobre gente maravilhosa, de muita visão ética, e que muitas vezes não é espírita, não é religiosa, e busca contribuir com o pensamento. Então, apenas é uma opção de forma de tratar, Litsa, e que de maneira alguma busca convencer as outras pessoas para ter um pensamento diferente. É essa a nossa visão, ok? Obrigada, gente. Bom, falar uma fala pessoal e curta, né? Porque o tempo tá correndo. Não, achei muito interessante e também tô aprendendo bastante com vocês. E a única coisa que eu queria pontuar, na verdade, é que eu não quis dizer que a gente precisa ter religião para ter ética. Eu tava dizendo que quando vocês estavam tratando de religião, no começo da entrevista, vocês estavam enfocando os aspectos tipicamente tidos como negativos das religiões, superstição, dogma e hierarquia, mas que religião não necessariamente é só isso. Então, a gente sabe que houve grandes pessoas religiosas, e religião também é pensamento filosófico, também é fé. Mas vocês responderam bem, né? Assim, agora eu falando, vocês responderam bem, que é a ideia de que é uma opção metodológica, não significa que vocês desconsideram o que dizem as pessoas que acreditam que o espiritismo é religião. E eu realmente acho que a opção de vocês também faz sentido.
porque a religião tá mesmo historicamente carregada de muitos problemas. Eu entendi a opção de vocês. Foi bem rico para mim essa conversa. Tentar contar uma historinha. Eu e a Jacira tivemos a oportunidade de receber em nossa casa, em 2019, a Dora Encontre, que é uma intelectual fabulosa, que, inclusive, estou muito, muito contente de ver o trabalho que ela realizou agora, com a produção da série Em Busca de Kardec, e que eu tenho amizade com a Dora desde a juventude. A gente respeita muitíssimo. Tem uma grande admiração pela produção intelectual da Dora para o Espiritismo. E reunimos na nossa casa, a pedido do John Aispurua, que, sem dúvida, é um dos grandes pensadores hoje do Espiritismo, defensor da visão não religiosa do Espiritismo, e outros colegas também, e um outro colega chamado Ademar Arquioro dos Reis, que é também participante da CEPA, um grande pensador espírita, foi ministro da Saúde brasileiro e assim por diante. Foi uma noite muito rica, que trouxe muito dessa conversa que temos aqui, que nós tivemos aqui de forma resumida, em que a gente percebeu que podemos conhecer muito mais, podemos contribuir muito mais com a abertura de ideias, mas principalmente buscando fazer com que o Espiritismo se desamarre de um conjunto de correntes que tentam colocar nele. Isso está no pensamento de Dora Encontre, isso está no pensamento de John Aispurua, isso está no pensamento de Manuel Porteiro e vários outros grandes pensadores. É assim que a gente tenta desenvolver as ideias, ok? Não, eu só lamento que vocês tenham sido expulsos da USE, fico tristíssima. Eu também não faço mais parte da USE de nada, só da BPE, mas mesmo assim, né, a gente fica triste por o movimento estar desse jeito. Ô, Litz, eu vou contar uma historinha bem rápida para você. No ano de 2000, nós realizamos um congresso espírita na cidade de Porto Alegre. E nós enviamos convite para todas as representações espíritas. O tema do nosso congresso era uma pergunta: deve o espiritismo atualizar-se? Esse era o tema do nosso congresso. Foi com muita tristeza, Litza, que nós recebemos cartas de federativas estaduais condenando veementemente o nosso congresso e carta para os centros espíritas, aconselhando que não participassem do nosso congresso. Então, essa é a mão, esse é o peso ao qual me referi, evidentemente não generalizando, mas porque há exceções, mas esse é o peso que me referi do fundamentalismo religioso, que a sua verdade precisa se impor a qualquer preço, sobre tudo e sobre todos, inviabilizando o livre-arbítrio, as buscas, as conquistas, o desenvolvimento do pensamento. Bem que a Dora tinha me falado que ela falou assim, eu me identifico com o pessoal da CEPA, porque a gente da BP, a gente é excluído do movimento e eles também. Então eu sei bem o que vocês passam. É bom esclarecer que nós não fazemos nenhuma exclusão, mas essas exclusões, em geral, vêm do espiritismo dogmático religioso. Talvez entendeu? O Mauro, que tem uma memória melhor que a minha, possa se recordar com precisão do evento. Mas houve um evento em São Paulo, esse evento foi realizado, se não me engano, eu não posso afirmar, mas me parece que foi pela USE. Pôde participar desse evento ecumênico todas as religiões, todo tipo de espiritismo, inclusive Umbanda, mas não podemos participar pela CEPA. Houve isso aqui em São Paulo. Eu inclusive, fui convidada no ano passado a fazer um seminário sobre o perispírito, um estudo sobre o perispírito lá na Suíça. E aí, quando o centro oficial de uma federativa soube que eu fui convidada por meia dúzia de frequentadores daquela
daquela casa espírita vetaram a minha permanência, a minha estadia lá. Como se eu dependesse deles. Ou se eu fosse em nome deles, eu não tenho nenhum tipo de associação com eles. E eles ficaram super magoados, envergonhados, e eu disse, ora, nós podemos nos reunir na casa de vocês, eu vou do mesmo jeito, sem o menor problema, porque eu não estou indo em nome de ninguém. Eu recebi um convite pessoal de um morador lá da Suíça e posso comparecer sem o menor problema. Mas, inclusive, proibindo os frequentadores de irem à minha visita na Suíça. Ó, a que ponto chega, né? Pois é. Então, Lídia, como a fé e a ética não são propriedade da religião, e como eventos como esses que nós acabamos de mencionar agora são a cara da religião, a gente prefere ficar com a filosofia, com a ciência, com a produção do conhecimento, por outras vias. Porque, de minha parte, eu sempre gosto de ressalvar, as pessoas religiosas, na sua grande maioria, são pessoas boas, que estão buscando recursos para suas vidas nas religiões. As instituições religiosas, no meu ponto de vista, são perniciosas. Elas desagregam, elas policiam, elas castram, elas não favorecem o crescimento da humanidade. Vede a história, vamos olhar a nossa história, vamos ver o que a religião fez para o ser humano ao longo da história. A gente está já com 1h30, gente, então assim, antes de partir para o encerramento, eu queria fazer uma última pergunta, né, a vocês. Como vocês bem citaram, digamos assim, o tipo de espiritismo dominante no Brasil, né, representado sobretudo pela FEB, ele está muito associado a uma produção específica, mediúnica, né, Chico, Divaldo, entre tantos outros médiuns de renome e outros não tão conhecidos. Dentro da linha do espiritismo laico, existe uma produção mediúnica específica ou não? Quer dizer, existem alguma literatura mediúnica que trate dessa perspectiva, ou são apenas análises, meta-análises, né, filosóficas? Como é que é isso? Olha, Rodrigo, eu disse inicialmente, o espiritismo que nós estudamos é a filosofia espírita deixada por Allan Kardec, claro, considerando também as contribuições posteriores, né? Logo depois dele e até hoje, nós temos excelentes contribuições. Mas a mediunidade que nós consideramos respeitável é aquela que se pauta principalmente pelo Livro dos Médiuns. Lamentavelmente, a gente vê demais no movimento espírita brasileiro, que é o que a gente conhece melhor, né? Um total desprestígio, desrespeito à obra do Allan Kardec quando o assunto é mediunidade. Sobre o conteúdo, sobre os autores, né, nós conhecemos, por exemplo, o trabalho da Dora Encontre, nós conhecemos trabalhos de pesquisa sérios em torno da mediunidade. Nós gostamos de algumas obras, o Mauro citou aqui, de André Luiz e tantos outros espíritos que, pelas mãos de Chico Xavier, deixaram a sua obra. Mas nós consideramos que tem também, e tem uma enxurrada de livros psicografados ou supostamente psicografados, porque não existe critério, né, não existe método, a pessoa diz que o livro é de autoria de um espírito, até porque assim favorece a venda, e dito pelo não dito, não existe nenhum critério de credenciamento dessa obra como uma obra mediúnica. Esse autor espírita do qual lhes falei, o Jaci Regis, quando ele publicou seu primeiro livro, ele teve uma dificuldade incrível, porque naquele tempo só se falava em livro mediúnico, e perguntaram para ele, pelo espírito de quem? Ele disse, o livro é meu, foi eu quem escrevi. Não, e o espírito? O espírito sou eu, como se o movimento espírita não fosse possível, né, a pessoa assumir a autoria da sua obra. Hoje isso já não é mais tanto assim, né? A gente trabalha muito
com o estudo da mediunidade, muito criterioso, e respeitamos todas as obras mediúnicas, desde que elas sejam, de fato, respeitáveis, né? Estejam em sintonia com o conhecimento já produzido. Obra psicografada que destoe completamente do conhecimento que nós já desenvolvemos, nós, a humanidade, não pode ser parâmetro para a nossa vida, para a nossa cultura, enfim. Só complementando, Rodrigo, se a gente perguntar, tem uma produção mediúnica específica do movimento laico? Não existe. Mas existe dentro do que a Jacira falou, dá para a gente explorar o seguinte: o que existe bastante, até mais do que no movimento religioso, é um desenvolvimento metodológico relacionado a estudos da mediunidade. Um desenvolvimento metodológico relacionado a pesquisas baseadas na mediunidade. Então, a mediunidade não como um fenômeno espírita, mas como um fenômeno apenas. Da mesma maneira que... Natural, né? Da mesma maneira que a gente estuda outros fenômenos naturais à luz do espiritismo. Então, se a pergunta for, tem uma produção mediúnica específica laica? Não. Tem livros espíritas que os estudiosos não religiosos, livros mediúnicos que os estudiosos não religiosos consideram como livros importantes e relevantes? Tem. Agora, a melhor contribuição, na minha opinião, do movimento laico é o desenvolvimento, a continuidade do desenvolvimento do trabalho de Allan Kardec, no sentido de tomar a mediunidade como estudo e como instrumento de desenvolvimento de conhecimento. Então, tem uma produção relacionada a isso, sobre aspectos metodológicos do tratamento da mediunidade. Creio que seja a melhor contribuição do movimento laico. Se me permite, Rodrigo, nós temos alguns exemplos pontuais de trabalhos de pesquisa com mediunidade. E agora nós estamos estruturando uma pesquisa internacional a partir de contatos mediúnicos. Vamos submeter as mesmas questões, nós estamos estruturando esse projeto que vamos desenvolver por iniciativa de um uruguaio, né, que se aproximou da gente. Nós estamos estruturando agora uma pesquisa mediúnica que faremos em diversos países concomitantemente para depois analisar os resultados. Esse é um trabalho de pesquisa científica que nós pretendemos fazer e estamos estruturando agora. Perfeito, ótimo. Agora fiquei até curioso sobre isso. As questões para a pesquisa. Infelizmente, o grupo mediúnico que eu conheço, que eu gostaria de fazer parte, está a 600 quilômetros de distância. Eu dou um azar geográfico danado com essas coisas, mas enfim, pois é. Vocês conversaram com a Dora? Não, mas nós pretendemos incluí-la, porque nós estamos no primeiro momento de estruturação desse trabalho. Porque tem um monte de médium no nosso grupo. Dependendo do que vocês estão propondo, a gente poderia ajudar também, né? A gente faz reunião mediúnica semanal lá na BP. Excelente. Vamos considerar a sua oferta e já vamos incluí-la aqui nas nossas conversas. Ai, eu queria, vocês não responderam para mim se vocês consideram o espiritismo uma forma de espiritualidade, se vocês usariam esse conceito ou não. Sim, consideramos sim, Litsa. O espiritismo é uma expressão, é uma forma de estudo e de expressão da espiritualidade. A espiritualidade humana é o principal objeto de estudo do espiritismo. E nós consideramos que, estudando esses ensinamentos espíritas, o ser humano tem plena condição de desenvolver a sua espiritualidade para bem de si mesmo, da sua própria evolução, e para bem da própria sociedade, que é um dos objetivos do espiritismo. Então, o espiritismo, sem dúvida, reconhece e estuda a espiritualidade humana. Não sei se isso responde a sua questão. Responde. É que eu fiquei na dúvida que conceito, se você está falando espiritualidade como uma conexão com o além da matéria, é isso que você está entendendo? Como espiritualidade? Essência do ser humano. Então, o ser humano é espírito, acima de tudo. Então, reconhecer essa essência do ser humano
é o papel do espiritismo. Compreender essa essência, compreender a origem e o destino dessa essência é o papel do espiritismo. Então, o espiritismo reconhece e estuda a espiritualidade humana. Entendi. Obrigadão, gente. Adorei a entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade desse papo legal aqui. Estamos muito à vontade. Foi muito gostoso da nossa parte, viu? Gente, vocês gostariam de anunciar o site da CEPA para quem quiser começar a pesquisar, conhecer melhor? Pois não. O site da CEPA é CEPA Internacional, tudo junto. CEPA é CEPA, cepainternacional.org. Nós temos também o site da CEPA Brasil, que é, como a Jacira citou, o grupo de espíritas, amigos e delegados da CEPA no Brasil. A CEPA Brasil é cepabrasil.br. Então, na verdade, se você colocar CEPA Internacional na internet, você encontra o nosso portal. Nosso portal está passando por uma transição, mas dá para consultar nesse momento. Bom, Jacira e Mauro, nós só temos a agradecer essa oportunidade maravilhosa que tivemos nesse encontro para conhecermos mais intimamente vocês dois e tomarmos um conhecimento melhor dessa Associação Espírita Internacional, que é a CEPA. Nós agradecemos muitíssimo. Esperamos que as pessoas entrem no portal de vocês, conheçam a CEPA, destrichem todo o site, o portal e tirem de lá os melhores ensinamentos possíveis. Alguém quer fazer um tchau? Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado tanto da entrevista quanto eu gostei. Um beijo. Obrigado pela audiência. Tenho certeza de que será um episódio muito instigante para todos. Então, até a próxima. Então, eu quero agradecer a Jacira, ao Mauro, a todos que ouviram o podcast e até uma próxima. E esse foi mais um podcast espírita. Contamos com vocês até o nosso próximo episódio. Beijos! Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br.